E o aumento de mortes pela Covid-19 no Brasil faz com que o país se aproxime cada vez mais no ranking de nações mais afetadas pela pandemia no mundo. As 144 mortes registradas entre segunda e terça-feira colocaram o Brasil no ranking dos países mais afetados pela pandemia por coronavírus do mundo. O país se aproxima dos líderes da classificação na curva de crescimento de contaminação e mortos. O Ministério da Saúde estima que daqui a um mês o Brasil entre em uma fase de aceleração descontrolada de casos e, a partir daí, chegue ao pico, previsto para o mês de junho. A desaceleração, porém, só deve acontecer na metade do mês de junho. De acordo com a diretora da Organização Pan-Americana da Saúde, Carice Etienne, as próximas 3 a 6 semanas serão desafiadoras não só para o Brasil, mas para toda a América Latina. Nesta quinta-feira, o Brasil se encontra na 14ª posição entre os países com mais infectados, mas 20 dias atrás estava em 30º lugar. O Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Universidade Federal de Minas Gerais fez um comparativo entre os países do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Com 210 milhões de habitantes, o Brasil é o que apresenta a maior taxa de crescimento do número de pessoas doentes pela Covid-19. Já a Rússia, com 146 milhões de habitantes, e a Índia, com mais de 1 bilhão, tem também elevação do número de casos acima do crescimento médio geral. Isso quer dizer que o Brasil, a Rússia e a Índia são países que podem ultrapassar o número de casos da China, segundo a pesquisa. Vamos ao exemplo. No dia 7 de março, o número de pessoas infectadas na China era de 80.700, passando para 80.800 no dia 7 de abril, um aumento de 1,01 vezes. No mesmo período, o Brasil tinha 19 casos e passou para 13.700, um aumento de 721 vezes. A Índia tinha 34 casos e passou para 5.400. A Rússia tinha 14 e passou para 7.500. E a África do Sul tinha apenas um caso e passou para 1.075 casos.